E para finalizar o nosso vídeo, quero falar sobre um atacante que provavelmente deixará o Goiás nos próximos dias, que é o Anderson Oliveira, jogador de 25 anos de idade, chegou na temporada passada sendo indicação do técnico português Armando Evangelista, não vingou, né? O Anderson disputou até aqui 23 jogos, não marcou nenhum gol e deu 2 assistências na Série A do ano passado. Eu já falei sobre o Anderson Oliveira, eu acho que para a Série B é um nome que me agrada, tá bom? Mas no Goiás ele acaba carregando o peso juntamente com a temporada passada. Ah, mas é outra temporada, hoje é um novo cenário. O Zé Ricardo já utilizou, por exemplo, esse discurso. Concordo totalmente, mas eu acho que ninguém deve pegar um peso, uma responsabilidade vindo de outros, né? Porém, já ficou claro que não tem a condição de ser um jogador para ajudar o Goiás. Ele pode compor o elenco, algo nesse sentido, entrar no segundo tempo e ir bem, como foi, por exemplo, na estreia diante do Goiânia, tudo bem, mas para ser esse nome titular decisivo, não dá conta, nem sequer no Campeonato Goiano, e aí a gente já pode começar a questionar, né? Ou a qualidade do futebol brasileiro, eu acho que esse é o primeiro ponto, e em segundo também, o nível de contratações do Goiás. Mas apesar de tudo isso, eu prefiro, por exemplo, o Anderson Oliveira do que o Alan, tá? Eu acho que ele daria menos trabalho, coloquemos assim, como posso dizer, eu acho que o Alano não aceitaria ser um reserva na Série B do Campeonato Brasileiro. O Anderson Oliveira não, tá? Eu acho o Anderson um jogador melhor de grupo, melhor taticamente do que o Alan, apesar que por ser um atacante deixa muito a desejar. Enfim, espero que vocês tenham me entendido aqui, tá? Para a Série B, eu manteria o Anderson Oliveira. E segundo informações do André Rodrigues, da Rádio Band News de Goiânia, um abraço aí para o André, garantiu que o Suwon FC, clube tradicional da primeira divisão da Coreia do Sul, está interessado em contar com o jogador e nesse momento o Verdão só liberaria mediante uma compensação financeira, já que o Anderson tem contrato no Goiás até dezembro de 2024. E o Anderson Oliveira não tem nenhuma lesão e ficou de fora basicamente dos 3 últimos jogos, né? A última atuação dele contra o Anápolis, muito mal naquele primeiro tempo na Serrinha, 45 minutos, não jogou e nem ficou no banco contra a Aparecidense, contra o Craque também desapareceu do time contra o Vila Nova, mesmo o Vinícius estando lesionado. Então o Anderson Oliveira, na minha opinião, seria uma melhor opção, por exemplo, no banco de reservas. Não foi isso que o Zé Ricardo pensou e ao que tudo indica, de fato, ele está negociando com esse clube da Coreia e deve deixar o Goiás, até porque foi poupado para evitar, por exemplo, uma lesão nos últimos jogos. Enfim, o que é que você pensa a respeito dessa decisão difícil? Anderson Oliveira e Alan. Difícil, cara. Igual eu falei, se fosse para escolher um só, eu acho que o Alan ele é um pouco melhor, cara. É difícil usar essa palavra, né? É um pouco mais consistente do que o Anderson, um pouco mais consistente. Mas acho que o Alan não daria tão bem assim sendo reserva na Série B do Campeonato Brasileiro, tá? Pro grupo, eu acho que o Anderson Oliveira, ele consegue ser um pouco mais ameno, apesar que dentro de campo, eu ainda prefiro o Alan, apesar de todas as ressalvas que, meu Deus do céu, mas eu garanto para vocês, o Goiás vai dispensar, sair o Anderson ou o Alan, até mesmo os dois, vão sair, e vocês podem anotar que o Goiás vai conseguir ir no mercado e contratar um cara pior, tá? E igual eu falei, acho que o Anderson ele oferece esta característica de velocista, de velocidade, um jogador que consegue pegar a bola e ir para cima da marcação, algo que, por exemplo, o Vinícius ou o Paulo Baia não tem essa característica. Enfim, o cenário do Goiás para atacante é simplesmente tenebroso. Precisa ir no mercado, precisa se reforçar, mas na minha avaliação, o Anderson poderia compor o elenco. Tem o garoto Wendel também, né, que estava no futebol ucraniano, que está voltando aí para o Goiás, pode fazer também esta função. O Anderson, que é revelado nas categorias de base do Sinop e do Londrina, estreia no profissional em 2018, se destaca na temporada seguinte e acaba sendo negociado com o Portimonense em Portugal, onde em 4 temporadas ele marcou apenas 3 gols. Tá? Então o Anderson Oliveira, na sua carreira completa, ele tem apenas 9 gols marcados, sendo que 6 deles foram lá em 2019, uma boa participação pelo Londrina. Pegando de 2020 para cá, o Anderson ele jogou, deixa eu fazer a conta aqui de cabeça, 54 mais 8, 54 mais 8, 62, 81, quase 85 jogos, tá? Do Portimonense para cá, quase 85 jogos, quase 90, melhor dizendo, né? Somando 10 jogos na temporada passada, e ele marcou apenas 3 gols e 5 assistências. Quase 90 jogos, 3 gols marcados
e 5 assistências. É muito pouco, tá? Pode deixar a sua opinião. O que você pensa a respeito desse assunto? Polêmico, muito difícil, por incrível que pareça, pela falta de qualidade dos jogadores. Tá? Não tenho nada contra as pessoas, mas não tem como eu chegar aqui e mentir para vocês.